Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio Nação Saúde Cast, o podcast da Nação Saúde. E no episódio de hoje nós vamos aqui conversar com um convidado que é alguém que vive na interseção entre números de pessoas e que entendeu há muito tempo que uma empresa bem estruturada financeiramente ainda pode quebrar se o que está dentro dela não estiver bem. Rodrigo Martins é contador, empresário, sócio e CEO da Digicom, uma contabilidade digital com mais de 30 anos de história e presença real no mercado. Especialista em estratégia e segmentação contábil, ele ajuda empresas a crescerem com inteligência tributária, gestão sólida e visão de longo prazo. Mas Rodrigo vai além do balanço. Como presidente da Associação Comercial e Industrial de Barueri, a ACIB, ele conecta empreendedorismo, inovação e suporte ao desenvolvimento empresarial de uma região inteira. E é exatamente essa visão ampla de quem conhece o negócio por dentro e por fora que torna esse papo tão necessário. Rodrigo Martins, seja bem-vindo ao Nação Saúde Cast. Obrigado Renato, obrigado pessoal que está assistindo aí. Para mim é um prazer, fiquei lisonjeado com esse convite, né? De vir falar num episódio de podcast que fala sobre saúde. Olha só, um contador, um presidente de associação comercial falando de saúde. Acredito, vamos ver, né? O que dá para extrair de bom com um contador e um presidente de uma associação comercial. Mas a saúde acho que é uma coisa muito ampla, né? Que fala de tudo. E a gente não vai falar só de saúde de física. Vamos falar também de saúde de números, tá bom? Aí, tá vendo? Olha pra você ver como é que tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí, poxa, eu tô nessa diretoria da ACIB junto com você ali. É um grande prazer ver realmente o Rodrigo. Isso aqui é muito resumido do que ele faz aí. Vem sendo um grande presidente e aqui publicamente eu parabenizo por essa postura que você vem tendo na associação, tá, Rodrigo? Parabéns, continue assim. Obrigado. Assim, a gente faz um trabalho muito sério na Associação Comercial de Barueri, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, mas é um trabalho que a gente faz em conjunto e eu faço um trabalho lá bom porque eu tenho um diretor bom como o Renato, né? E já que você me elogiou, eu vou devolver o elogio aqui, que vem fazendo um excelente trabalho ali na parte de eventos, na parte social da associação comercial, trazendo networking, conteúdo qualificado para os associados. Está sendo um belo de um trabalho. Parabéns, viu, Renato? Não, obrigado. Realmente é um time, né? Tem que ser. É um time. Assim como é nas empresas nossas, né? Eu também tenho ali meu empreendedorismo. E, gente, olha que bacana, né? O Rodrigo foi meu terceiro... depois de eu tomar 2 tombos na contabilidade ali, eu fui encontrar a contabilidade do Rodrigo, que realmente super indico. É um excelente, assim... contador e parceiro de negócio, né? Porque o contador ele é um parceiro de negócio. Parceiro. Né? E uma história engraçada essa do nosso primeiro contato, porque, Renato, hoje a gente trabalha muito voltado para o digital, né? Eu acho que todas as empresas se antenaram para isso, que o marketing hoje funciona muito nas redes sociais, no Google e assim por diante, fazendo anúncios, fazendo vídeos de conteúdo para trazer clientes. E essa época é uma época que eu não entendia isso ainda, isso não era uma realidade. E como é que funcionava a nossa propaganda? A nossa propaganda era a placa. Então, assim, uma empresa boa era aquela que tinha uma placa muito boa. E a gente tinha acabado de gastar uma fortuna. A gente estava no centro de Barueri ainda com o escritório, hoje a gente já está em Alphaville. E o nosso lugar proporcionava a possibilidade de a gente colocar uma placa muito bonita. A gente colocou uma placa dourada, na época chamava Segura Empresa, Segura Contabilidade. E você vê, foi um cliente que chegou na cidade na época com a clínica, com a UAI, viu a placa e subiu para poder tirar informações, né? E são aqueles poucos casos que o cara viu a placa e fechou o contrato com a gente, e foi muito legal, e a gente construiu uma bela história depois disso, né? Mas você sabe, Rodrigo, que essa história sua aconteceu também com a odontologia. Sim. São mudanças de perfil de... eu acho que assim, são fases diferentes que a gente encontra no negócio. Por exemplo, a odontologia, na época que eu iniciei o empreendedorismo, o custo de uma locação num centro comercial forte é altíssimo. Era altíssimo, certo? Muito. Mas ele garantia
grande parte dos seus clientes novos ali. Pela visibilidade. Pelo posicionamento, de localização dele. Hoje já não é assim mais. As clínicas odontológicas enfrentaram aí uma grande mudança com isso, né? Porque hoje você tem, não precisa estar tão lá dentro no centro, ali onde é o calçadão, né? Mas se você tem um ambiente que você tem essa divulgação digital legal e tem um estacionamento próprio, você consegue atrair e vem gerando muitos negócios, essas empresas que têm esse posicionamento de localização. Mas para muito negócio, eu atendo bastante variedade de segmentos, né, ainda, porque isso é uma contabilidade antiga, para muitos negócios funciona a placa. Uhum. E para nós, por muito tempo, funcionou a placa e funcionou também a indicação. Tanto é que nós vivíamos de indicação e visualização de propaganda. Pô, tinha época de imposto de renda, a gente pendurava faixa na frente do escritório, fazemos imposto de renda. Olha só, hoje isso ainda não dá para você imaginar uma situação dessa, numa contabilidade, colocando uma faixa na frente, chamando cliente para fechar imposto de renda. Mas são fases, né? Uhum. O que a gente pensa hoje que ainda existe esse fator indicação, e para algumas empresas existe esse fator visualização de propaganda de placa, né? Como, por exemplo, a Uai, que está no centro de Barueri lá, e num lugar muito bom, né? Que tem o seu público passante ali, que pode ser um possível cliente, mas hoje a pessoa está na comodidade. A gente entendeu que o mercado digital ficou forte, porque hoje você está aqui, em vez de você chegar um para o outro, eu para você falar, Renato, você tem um contador para me indicar? É mais fácil eu entrar aqui no Google e colocar contabilidade especializada em Barueri. E quais melhores contabilidades na região? Vai lá até no chat GPT, você tem indicação de profissionais. Então é muito mais prático. Então mudou o perfil de busca, de forma de você querer achar um negócio hoje. Antes funcionava muito e ainda em alguns casos funciona indicação. Mas hoje a praticidade mudou o jogo, né? Cara, já tô aprendendo aqui. Olha para você ver. É exatamente isso, né? A facilidade que as pessoas têm de ter o acesso ali transforma a forma como elas usam e os negócios, né? As empresas, né? Você trouxe um exemplo muito bom. Você já está há 30... A contabilidade tem mais de 30 anos. Olha, Você a já contabilidade tem, se eu não me engano, esse ano faz 38 anos. 38? 38 anos. Começou com meu pai, né, que é o fundador, Eliel. Inclusive, fiz um podcast com ele sobre a história da empresa. Depois, quem quiser, manda a mensagem aí no chat para você, que eu te mando o link. E fala dessa história, porque começou de bicicleta, ganhando cliente por cliente. Eu aprendi a trabalhar, minha primeira profissão foi dentro do escritório de contabilidade, comecei lá como office boy há 32 anos atrás e segui minha carreira dentro de uma empresa de contabilidade. Então, tudo que eu sei tem a ver com contabilidade. Tudo que eu sei de negócios tem a ver por eu estar dentro do escritório de contabilidade e diariamente ter contato com o empresário. Então, eu falo com o empresário há 32 anos, desde a época que eu era boy. Porque desde chegar lá no balcão para entregar o DARF para o cliente pagar, entregar a guia de imposto, o FGTS, sempre tinha uma conversa. E aí, patrão, como é que tá? Como é que estão as coisas, os negócios? Toma um refrigerante aí. Aí, a gente conversava e sempre entendendo do dia a dia, das dores que você empreender no Brasil. Então, há 32 anos eu acompanho isso. Tanto o mercado da contabilidade, mas principalmente as dores do que é ser empresário, que é difícil, não é para qualquer um. E assim, eu fico muito feliz de saber que num mercado, num país em que a maioria das empresas fecham antes dos 5 anos, eu tenho clientes lá no escritório que são da época da fundação. Então, tem clientes que estão com a gente fiéis desde o começo. Mas o problema não é ser fiel ou não ao nosso escritório. É o fato de saber que ele está aberto e não fechou, que ele prosperou. E talvez, pela ajuda do contador ali, de estar do lado dele, dando um conselho, ajudando ele com os melhores caminhos, as melhores práticas, né? Poxa, sensacional isso. Você hoje faz esse trabalho na CIB, esse desenvolvimento de liderança, então, já vem aí há 38 anos, desde quando você começou ali acompanhando. Exatamente, aprendendo, né? Você aprende com os conselhos do pai, né? Dos seus colegas de trabalho, aprende com os conselhos dos empresários, porque ali você não vai para ensinar, você vai para aprender.
O bom professor é aquele que ouve melhor. Ele ouve primeiro antes de começar a ensinar os seus alunos. Então, ele é um bom aluno. Então, eu aprendi muito no dia a dia do que é a dor do empresário, de quais são as necessidades, o que ele precisa ou não. E na associação comercial, eu coroei isso, não como presidente. Eu entrei lá como conselheiro fiscal. Fui convidado há pouco mais de 15 anos, 15, 16 anos, que eu milito dentro da Associação Comercial de Barueri. E lá eu fui aprendendo desse ambiente de networking, esse ambiente do associativismo, de você ter uma entidade que levanta uma bandeira por você. Porque até então, a gente brigava, eu como empresa, pelos meus clientes brigavam sozinhos. Por exemplo, tem uma dor, uma situação ou outra, ele chorava, reclamava para o colega de trabalho dele, reclamava para o contador, para o advogado, mas não tinha quem defendesse. Aí eu conheci e descobri que existia uma entidade, uma associação comercial no caso, que brigava em defesa dos meus interesses, que em conjunto nós tínhamos mais força. Aí eu comecei a entender esse pensamento. Fora isso, lógico, várias outras coisas que a associação faz e contribui para o dia a dia, para o empresário crescer. Mas esse negócio de você ter um ambiente que proporciona, além de crescimento, uma defesa dos seus interesses, poxa, isso mudou totalmente a forma como eu passei a ver os negócios. Legal, porque você viu isso e você me indicou. Sim. Né? Sim. Eu lembro certinho. Sim. Eu entrei, também me associei à associação assim, por indicação sua. As associações comerciais, elas têm um imã que ela atrai muita gente que ela tem interesse em, por exemplo, e tem coisas específicas. Por exemplo, eu tenho interesse em networking, eu tenho interesse em determinados assuntos, e muitas vezes ela quer mais do que ela tem a oferecer. Isso é normal, não é um problema, faz parte. Tem gente, às vezes, que realmente está no momento de precisar de ajuda, né? Seja de ajuda para vender mais, para poder capacitar o seu negócio. Mas quando a gente encontra pessoas como você, que tem potencial de oferecer, de fazer um trabalho voluntário, gratuito, verdadeiro, que com solidez, com conteúdo, com propriedade, cara, a gente não desperdiça a oportunidade. Quando eu vi esse potencial em você, nada mais justo do que te convidar, lógico, diante da sua disponibilidade, de participar desse time, né? E para que todos saibam, assim, a gente trabalha na associação comercial, a gente fala trabalho, mas é um trabalho voluntário, né? Todos nós lá estamos despendendo do nosso tempo para ajudar a um algo maior, que é o empreendedorismo no geral. E obrigado aí pelo teu voluntariado, que é maravilhoso, ajuda muita gente. E servir é uma palavra muito, assim, que eu valorizo muito, né? E quando a gente tem essa oportunidade de servir, e eu só tô ali dentro também porque eu tô servindo, mas baseado em princípios, desde o início ali, essa diretoria. Então isso me traz esse conforto de poder... E realmente as coisas começam a desenvolver diferente, né, Rodrigo? Flui. E você fala uma palavra assim, é outro pensamento, né? Essa palavra servir não é para qualquer um. Assim, as pessoas precisavam entender, ter essa experiência. Não numa associação comercial necessariamente, mas de repente numa igreja. Eu, por exemplo, eu vim de família cristã. Meu avô é pastor, meu pai foi pastor. Eu trabalhei muito tempo no voluntariado de igreja e lá eu aprendi o sentido que veio coroar na CIB, né? Do que é serviço, né? Do que é servir, do que é fazer algo sem esperar nada em troca. E isso faz toda a diferença para a pessoa, para o ser humano, para ele ser formado como um ser humano completo. Sabe, um ser humano que ele tem uma importância e um valor para a sociedade. Não é o cara que só quer. Sabe, aquela pessoa que encosta em você, só vem a nós. Esse coração de serviço, ele muda a pessoa. Ele traz uma humildade, ele traz uma construção de caráter que é outra história a partir do momento que você aprende o que é serviço. Outra história. Legal, acredito nisso também. E, Rodrigo, na contabilidade... O empreender na contabilidade, né? A contabilidade, eu vi que você já tomou várias ações ali para direcionar a sua empresa, se posicionar, né? Hoje você é vamos dizer assim, o especialista em Airbnb, né? E assim, como que você vem fazendo esse posicionamento na contabilidade? Porque eu sei que você tem conhecimento vasto ali, você tem time que consegue atender todas as demandas ali. Mas como é que você vem fazendo isso na sua empresa hoje? Quando a gente nasce hoje um negócio novo, trazendo ali para a realidade nossa 38 anos atrás,
se você não tinha esse negócio de nicho, de especialização. Qual é a sua especialidade, Eliel, no caso do meu pai? Você está abrindo um escritório de contabilidade agora, qual é a sua especialidade? Eu tenho certeza que na cabeça dele tinha uma coisa muito clara, é CNPJ. Então, é cliente, é empresa, tem porta aberta, tem um CNPJ, vem para cá que eu te ajudo. Então, assim, você não tem muito essa questão de você ter opção de escolha. Hoje é diferente, tá? Hoje você já pode montar uma empresa voltada para um segmento e dar super certo por conta do digital que a gente falou lá atrás. Mas naquela época não. Então nós fomos atrás de clientes, primeiramente pelo conhecimento, fomos crescendo, tal, devagarzinho. No começo é muito mais difícil. E ao longo do tempo, muito até depois da gente entrar nessa fase digital, a gente foi notando que a gente tinha uma característica diferente para atender um determinado nicho. Que a gente tinha uma facilidade, que a gente começou a entender um pouco mais das dores dele e criou uma facilidade de comunicação, né? A gente conseguia se comunicar com ele de forma muito clara e ele entendia a gente. Isso era interessante. E aí o que aconteceu? Nós começamos a focar o nosso marketing para um segmento específico do escritório, que a gente estava com essa facilidade. Por quê? A gente sabia as dores dele, sabia como que era o dia a dia dele, a gente falava com ele, ele se identificava com a gente com essas dores e confiava mais na nossa autoridade para atendê-lo. Isso facilitou muito a aquisição de novos clientes, porque quando você fala para o mercado que você é especialista em algo, você fica muito à frente do seu concorrente. Então, vamos falar de advogado. Eu preciso contratar um escritório de advogado. Você fala, Rodrigo, eu preciso de um advogado. Você me indica um advogado? Eu falei, indico. Mas o que você precisa? Eu preciso de um advogado especializado em venda de imóveis. Pô, isso já é uma cauda longa que a gente chama no marketing. Então, você afunilou mais a tua necessidade. Se eu achar um advogado bom, que é especialista em imóveis, mas em compra e venda de imóveis mais ainda, e eu te indicar, qual é a chance de você fechar com ele? É muito grande. Por quê? Porque você vai estar seguro. Você vai saber assim, esse cara entende tudo do que eu preciso. Diferentemente de você pegar, por exemplo, um advogado, e pelo amor de Deus, eu não estou falando da profissão, é só um exemplo. Você pegar um advogado que é advogado, mas nunca mexeu num processo de imóvel. Então, ele vai apanhar com você, ele vai aprender Sim. com você. Uhum. Ele não vai ter aquele conhecimento que a tua demanda exige. Então, na contabilidade, a gente enxergou isso e um dos mercados, os principais mercados que a gente vem trabalhando hoje lá na Digicom é o mercado de anfitriões, de Airbnb e de Booking, que é coisa nova. Você vê, pouco mais de 7 anos atrás, não era um mercado que dominava. Você queria fazer um aluguel de temporada, você ia naqueles sites de aluguel de temporada, buscava lá um imóvel, falava direto com o proprietário, aquela loucura, às vezes caía em golpe e tal. Aí criou-se o Booking, criou-se o Airbnb e criou um mercado que não existia. Então, assim, é a maior rede, a Airbnb é a maior rede de hotéis, de acomodações do mundo, sem ter colocado R$1 do bolso. O Uber, como exemplo. Coisas novas que apareceram. O Uber é a maior frota de veículos do mundo sem um veículo próprio. Deve ter os veículos autônomos agora que eles estão lançando, mas você vê, a tecnologia veio para mudar tudo. Uhum. E a gente lá na Digicom entendeu isso. Então, aliado tecnologia aos nichos de tecnologia, onde que a gente consegue se posicionar? E a gente achou e casou muito bem com esse mercado de Airbnb. Ano passado, nosso crescimento foi gigante. Nós crescemos, comparado ao ano anterior, 300% a mais do que o ano anterior, de 2024, para não entrar em números exatos aqui. E 90% desses novos clientes vieram do mercado de Airbnb, para você ter uma ideia. Atendemos outros segmentos? Atendemos. O que a gente faz no escritório para não perder qualidade de operação, fazer, agora o que a gente está fazendo times, squads, para atender determinados nichos, e um squad mais generalista, e a gente selecionar o que a gente não trabalha. Então, lá na clínica deve ter coisa que você não faz. Talvez não, acho que você faz quase tudo lá, mas eu no escritório eu não atendo, por exemplo, indústria. Eu tenho um contador amigo, parceiro, que quando bate a indústria na minha porta, por eu não querer quebrar a operação, colocando uma empresa muito diferente, eu passo por um parceiro, indico, se a pessoa quiser, ela fecha. Então, tem coisas que eu prefiro não fazer. Vai chegar uma hora, para concluir, que eu vou escolher não atender os outros nichos, atender, por exemplo, só Airbnb. Pode ser que aconteça isso. Ou eu abrir uma empresa e separar, essa aqui é só de Airbnb, essa aqui é generalista e tal, mas segmentar
hoje é chave e segredo para muitos negócios e não é só para contabilidade, tá? Não, inclusive lá na clínica, tá? Porque assim, como a gente tem especialistas ali, cada um são responsáveis pela sua especialidade, mas o foco da clínica também não pode ser genérico. Sim. Generalista, né? Sim. Que, fazemos tudo. Não, tem muitas coisas que a gente não faz ali. Agora, aquilo que a gente é bom é em reabilitação. Então, a gente pega desde a pessoa, desde a oclusão dela ali até a entrega final, que é a reabilitação, que é o que a gente trabalha muito ali. Então, esse posicionamento a gente também já enxergou e já está fazendo. Porque no início eu abri a clínica exatamente para pegar o que vier. Tudo. Você não tem muito. 17 anos. Muito, né? Mas é impressionante como. E aqui vai deixa esse insight assim, para ficar aí na sua cabeça aí, empresário, que às vezes você está querendo pegar tudo, mas se você nichar, você pode ter muito mais resultado. Exatamente. Né? E eu não tinha parado para pensar na parte de odontologia. E você falando, minha cabeça aqui fica viajando. Realmente, tem lá a questão de implante. Você pode ser especialista em implante, você pode ser especialista em faceta, você pode ser especialista que você falou, oclusão, né? Tá vendo? A oclusão não é uma especialidade, mas ela é de todas as especialidades. Mas, por exemplo, vamos falar de faceta. Por exemplo, você chega na internet hoje, vamos usar o exemplo que eu estava falando de mercado digital. Eu vou chegar para você, porque você não é, esquece que você é dentista, você é meu amigo, eu falo assim, tem alguém, você conhece algum dentista aí que coloca faceta, que coloca lente no dente? Sim. Puxa, assim, eu não vou perguntar porque ele não vai saber. Você entra na internet, dentista em Barueri, ou Alphaville, ou em Osasco, ou em São Paulo, especialista em facetas e tal. Pá, apareceu você. Aí o cara, você entendeu como é que mudou o jogo? É totalmente diferente. Funciona. Agora assim, dentista em Barueri. Dentista? Que dentista? Vai aparecer uma lista de dentistas, mas o que você quer fazer? Se você mostrar um segmento, mostrar uma especialização, cara, muda, o jogo fica outro. Rodrigo, isso veio para todos os negócios. Para todos os negócios, exatamente. Você deu exemplo da contabilidade, que você, né, tomou esse posicionamento, advocacia, odontologia, medicina, engenharia, arquitetura, tudo. Todos os negócios hoje, a gente procura especialidade. Por que a gente procura especialidade? Porque sabe que o cara que é especialista, ele entrega uma qualidade melhor. Esse, sem dúvida. Porque ele tem mais contatos com aquele problema, né? Ele tem muitos mais que você conhece daqueles problemas para resolver ali. Ou seja, ele fez várias vezes, ele consegue depois ali te entregar um caminho mais fácil, mais simples ou uma experiência melhor. Meu comercial ouve o dia inteiro as histórias dos anfitriões. E é engraçado, são as mesmas histórias. Então, assim, não tem como você não ficar craque, porque você conhece tudo, todos os problemas. O cara começa a falar, dá pra gente até terminar a frase dele, de tanto que a gente conhece o dia a dia dele. É muito engraçado, é bem legal. E, assim, quando a gente fala de contabilidade, que é o seu ramo aí, você ajuda numa parte muito importante de todas as empresas que são seus clientes ali, né? E a gente sabe que essa responsabilidade, ela vem por ser uma área muito importante, coração da empresa ali, vamos dizer assim, né? Gestão tributária. Se você tem uma empresa hoje que ela é orientada a ter pagar um tributo corretamente, sem desperdício, a ter organização para que ela não tome um processo, ou enfim, eu sei que é a parte muito importante, e com isso vem também a responsabilidade e a pressão. Exatamente. E aí, como é que foi nessa jornada? O Rodrigo, nesses 38 anos ali que participou dessa empresa, como é que foi essa jornada, essa pressão? Você teve algum momento em que você teve algum esgotamento devido a essa pressão, a ansiedade, algum momento assim? Olha, assim, empreender, você já nasce pressionado. A verdade é essa, né? Você já nasce pressionado por quê? Porque você tem conta para pagar, você tem um aluguel, você tem um fornecedor. Muitas empresas começam sem capital de giro, começa pegando dinheiro em banco, pegando dinheiro emprestado de parente, vendendo hoje para poder pagar o fornecedor amanhã.
Teve dias nessa história nossa de contabilidade, de a gente chegar no dia de pagar a folha de pagamento, a gente não sabia de onde ia tirar o dinheiro. E teve tempos que nós tombamos, nós quebramos. 38 anos de história, não é 38 anos para chegar para você aqui e ficar contando favas aí, falando só coisas boas, que tudo deu certo. A vida do empreendedorismo, ela compreende erros e acertos. E com base nos erros, você vai aprimorando. E os erros, eles nos complicam muito psicologicamente. Porque você ter essa resiliência de após você tombar, após você cair, você levantar e começar de novo, é muito difícil. E eu vi essa história acontecendo com meu pai. Meu pai lá atrás quebrou, eu falo de nós porque é a mesma empresa. Então ele quebrou lá atrás e eu vi lá, onde foi que errou? Como é que a gente faz para começar de novo? Como é que a gente sai do zero de novo para resolver o dia a dia e para pagar as coisas antigas? Então, assim, é uma pressão psicológica muito grande. E eu vejo muito empresário nessas situações, que eu tento, inclusive, ajudar com conselhos contábeis, conselhos de gestão, e que eles acabam caindo em problemas de depressão, porque eles não conseguem ver uma saída. Eu tenho um pai de um amigo meu, que há uns 25 anos atrás, ele quebrou, ele é japonês mesmo, tá? Veio do Japão e tal, todo com aquela filosofia, sabe, de vida, assim, de coisa certa, de coisa correta. O japonês, ele é muito certinho, né, na vida, muito reto. E ele quebrou. O que aconteceu? Tomou uns remédios lá, entrou numa depressão, não sei o que, morreu de depressão, porque o negócio quebrou. Então, assim, tem casos que eu conheço de pessoas que passam por isso e é um problema sério. E o conselho que eu dou é sempre tentar prevenção. Tratar não é minha área, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, realmente, assim, eu não tenho capacidade de ajudar na forma que a medicina tem para dar esse suporte para a pessoa. Mas eu costumo tentar ajudar o cara a não entrar nesses gatilhos que podem levar ele para um problema. E ter uma empresa saudável proporciona um CPF saudável também. Então, começa ali na empresa. Boas atitudes de gestão, de controle de gastos. Por exemplo, tem empresas que vivem, o sócio atrapalha a empresa, ele tem uma confusão de gastos do negócio com os gastos dele, não sabe se a empresa dá lucro, ele não consegue se organizar, ele não sabe se tem resultado, se o negócio dele funciona, se é bom ou se não é. Por quê? Porque está totalmente bagunçado e mal assessorado. E esse cara que fica perdido, a tendência dele ficar doente é muito grande, não só a empresa dele, adoece os dois. É complicado. É a consequência, né? Sem a pessoa ali que lidera e que puxa, o impacto é grande, né? Muita gente, a gente brinca na área de contabilidade, né? Com os meus colegas contadores, a gente vai para academia e fala assim, tô fortalecendo o CPF aqui, porque CPF forte deixa a empresa forte. Mas, assim, eu também acho que o contrário também funciona. Então, assim, se você conseguir deixar um CNPJ forte, psicologicamente, poxa, fala a verdade. Chegar no final do dia e falar assim, fiz 5 vendas hoje, ganhei 5 novos clientes, faturei mais do que ontem, tal. Se chegar para compartilhar isso com sua esposa, com seu companheiro, com a pessoa que está aqui, compartilha a vida com você, com seu amigo, não é gostoso? Se chegar lá na associação comercial e falar assim, Renato, e aí, como é que foi o mês? Rodrigo, esse mês foi maravilhoso, foi tudo bom. Cara, você fica para cima, não tem, é uma notícia que te levanta. Não estou falando que não é o dinheiro em si, é a realização, é a conquista. É o fato de você avançar na vida. Isso é uma engrenagem que ela se retroalimenta. Então, assim, para você cair num processo de depressão por conta de negócios, é muito mais difícil quando você consegue praticar algumas coisas, umas premissas básicas no seu negócio. Você deixar a empresa saudável para que você tenha o seu psicológico saudável também, né? Uma coisa ajuda a outra. Na Digicom, com toda essa estrutura... o tema de saúde e bem-estar das pessoas, como é que ele é tratado internamente e se isso faz parte da gestão, da estrutura, na construção da empresa ali? Hoje é uma preocupação muito grande. Assim, não só a saúde física a gente ajuda como?
incentivando, né, que as pessoas cuidem de si, cuidem do corpo, façam seus check-ups. Como eu, por exemplo, falei para você agora antes de começar aqui, né, no nosso brief, acabei de vir de um exame, estou fazendo meu check-up anual. Então você tem que se cuidar, né, em relação a prevenir possíveis doenças, fazer um tratamento e tal. Mas o que a gente vê muito nos negócios, a gente vê lá na Digicom, é a questão do problema de saúde mental. Então, uma empresa, por exemplo, nós estamos com pouco mais que 20 colaboradores. Há pouco tempo atrás, a gente tinha 2, 3 pessoas com problemas de depressão ou dentro desse quadro que estaria levando ele ou não para esse problema. E isso leva para a gente uma preocupação muito grande nos negócios, porque mudou, né? Isso é uma coisa que não é, assim, já podia existir há muito tempo, mas da pandemia para cá ficou muito mais evidente, né? Eu mesmo, na pandemia, entrei num quadro de depressão. Fiquei 1 ano em depressão. Não é aquela depressão de ficar chorando, de ficar no canto, de não querer levantar. Não era isso. Mas a minha depressão, por exemplo, isso quando foi a pandemia, 2021? Isso. A gente veio naquele 19, pico. 20. Depois eu até explico gatilhos para o pessoal entender um pouco sobre isso. É interessante, eu não sou psicólogo, mas sou casado com uma, né? Então a gente aprende um pouco. O que acontece? Você chega num ponto de depressão que você não tem ação. Você não consegue tomar atitude em nada. Você chega na frente do computador, que nem você está agora, precisa responder o e-mail. Você olha para o computador e você não sabe por onde começar. Isso é terrível. Por quê? Lógico, no meu caso, aquele processo todo, né, que veio junto com a pandemia, negócio de ficar em casa, aquela pressão em cima do computador. A gente trabalhava 15 horas por dia, acordava às 7 da manhã e até às 10 da noite, atendendo, ajudando o cliente, não sabia o que aconteceu. Quando foi, explodiu, o corpo não aguentou. E o diagnóstico do médico o que a gente tem que perceber? Onde estão os nossos limites? E isso que eu aprendi para mim, que foi um gatilho que me levou para um estado desse tipo de doença, que graças a Deus eu saí, né? Fui liberado já há muito tempo e estou bem hoje, mas eu olho muito para minha equipe com isso e aconselho, falo, tem que saber o seu limite. O pessoal fala assim, mas se precisar fazer hora extra, se precisar fazer assim... Se eu estou vendo que o funcionário não está dando conta com o tempo que ele tem, por que eu vou pressioná-lo a render mais do que ele aguenta? Então, está na hora de contratar. Então, assim, a gente começa a pegar sinais para saber se a gente não está, como empresa, exigindo mais do que a pessoa pode entregar. Mas muitas vezes o problema não é só nos negócios, né? Você vê o funcionário, às vezes o colaborador, com problemas que vêm da casa dele. E aí a gente não pode controlar. Para ajudar isso, por exemplo, nós temos lá o convênio, inclusive, da Nação Saúde, que a gente fechou, levou 1 ano já, né? Que a gente fechou. E muito do que eu fechei esse convênio com a Nação Saúde é porque tinha a questão da assistência psicológica, né? Porque faz toda a diferença para o nosso funcionário. Porque minha esposa, apesar dela ser psicóloga, ela tem uma trava, né? Ela não poder atender os funcionários. Ela pode dar um conselho ou outro, mas não pode atender como especialista. Então, você ter um negócio, um convênio que facilita para a pessoa ter acesso a esse tipo de cuidado faz toda a diferença e para a gente ajudou bastante. E o bacana... Depois eu cobro o jabá, tá? Tô brincando. E o bacana é que quando você está trazendo assim, a importância de ter um acesso, certo? Mas ele só, em si, ele não é suficiente. Esse cuidado que o líder tem com a equipe de saber até onde... pressão não tem como, ela existe. Agora, existem pressões que... são diferentes, níveis de pressões diferentes, né? Ela sempre vai ter uma pressão para poder entregar aquilo no prazo, sempre vai ter uma pressão para poder entregar um resultado, mas existem pressões que ela extravasam e aí, ao invés de você estar conseguindo ter uma produtividade, você começa a perder. Mas eu acho que, assim, no meu caso, assim, a gente pensa muito sobre isso, a gente não trabalha com pressão, porque você conhece o meu perfil de liderança. Eu não pressiono meus liderados. Eu não trabalho na pressão. Eu não trabalho no chute, no aperto, muito menos com xingamentos ou com assédio moral, etc. Muito menos isso. Mas nós trabalhamos com cronograma, com produtividade. Isso, qualquer empresa, isso é normal. Faz parte. Então, essa pressão é normal. Então, eu falo com a minha equipe, assim, pessoal, trabalhar
não é uma pressão. Trabalhar é normal, dentro de um ambiente saudável, dos parâmetros aceitáveis, né, de subordinação, de trabalho, de cobrança, aquilo que toda empresa faz. O que não pode ter assédio moral, ter pressões acima do normal. Se a pessoa não quer ter, não vou falar pressão, mas se ela não quiser ter responsabilidade, então ela não pode nem trabalhar, porque realmente todo trabalho exige um nível de responsabilidade muito grande. Mas olha só que história legal, né? Que eu lembrei agora. Essa semana um colega meu, contador, recebeu uma ficha de um currículo, né? Você também seleciona bastante pessoas, você deve ter essa experiência. E as pessoas agora estão mudando. E o que elas querem agora? Ela pegou e mandou um áudio para ele falando assim, é o seguinte, eu estou me candidatando para a vaga, mas eu tenho alguns pontos. Primeiro, tem que ser home office. Eu não trabalho no físico, tá? Eu não vou. Se for físico, eu não quero. E eu só trabalho se for meio período na parte da tarde. Eu não trabalho de manhã. Então, as minhas condições. E aí, o salário eu quero tanto, e não quero PJ, eu quero tal, eu quero assim. Cara, eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, está mudando mesmo o perfil, né? Assim, uma coisa é você não pressionar, outra coisa é as pessoas já não querem a pressão mais, né? A pressão que eu digo, a responsabilidade, né? Como é que pode, né? Para você. Tem de tudo. Sem comentários, né? Não tem como. Mas quando você olha empresas, empresários, até você tem um grupo de network muito vasto, não só por já estar aqui há tanto tempo, e acho que a Alphaville é um ambiente de muitos empresários, né, de network. Mas quando você olha os empresários, você entende que o cuidado com as pessoas ali da empresa tem relação com o seu nível de maturidade de desenvolvimento empresarial? Sim, de liderança? Sim, mas é uma coisa que mudou completamente o enfoque dos empresários hoje. Quando você faz pesquisas, aliás, nós temos até pesquisas na CIB que fala isso. Quando você fala assim, qual que é o tema que te interessa aprimorar hoje? Eu converso com meus clientes, tenho visto na associação comercial, vejo nos grupos de mentoria que eu participo, e, vai lá, IA, vendas, marketing, mas um item que está ali no top 3 sempre é gestão de pessoas. Os empresários eles estão cada dia mais preocupados em conseguir proporcionar um bom ambiente, uma boa cultura de empresa, para que a pessoa exatamente tenha prazer em ir trabalhar. E os empresários, você tem essa experiência, você viu lá na CIB, nas pesquisas nossas, né? A pessoa quer saber mais sobre gestão de pessoas. Como é que eu posso melhorar como empresário para a minha equipe? Como eu posso ser uma empresa melhor para ela? Talvez não aquelas melhores empresas para trabalhar, porque nós somos pequenos, mas assim, quando você fizer uma avaliação com a tua equipe, isso sempre tem que ser feito, como é que você está sendo avaliado? Você está sendo avaliado como uma boa empresa, uma empresa que dá assistência, que dá suporte, que dá atenção, que cria um bom ambiente. O ambiente é gostoso, é um ambiente prazeroso de trabalhar, até porque, todo mundo fala isso, mas vou repetir, você passa muitas vezes mais tempo teu dentro da empresa do que na sua própria casa. Acordado, né? Dormindo não conta. Então, assim, é um tempo que tem que ser bom. Tem que ser prazeroso. Psicologicamente, tem que te fazer bem. A saúde mental, você acha que as empresas, ainda é tratada só pelo RH? Ou você acha, então, que os empresários estão percebendo essa preocupação através dessas pesquisas que você disse aí? Eu acho que, assim, não é toda empresa que pode ter um RH. Por exemplo, né? Tá. Tem toda empresa que tem um RH, tem uma pessoa, pode ser às vezes tem uma pessoa ali que seja responsável pela equipe, que conversa e tal, mas quando você chega num nível de poder ter um RH, tudo muda, né? Porque você consegue desenvolver mecanismos e ferramentas para que você previna, né? Como eu já falei, de criar um ambiente bom, cultura boa e tal, mas que você também detecte alguns sintomas e alguns problemas que antes que ele seja tarde demais, você como RH, você pode ajudar. Quando você tem um RH, facilita. Quando você não tem RH, esse papel vem para o empreendedor, vem para o dono da empresa, que não tem como mesmo. E como eu falei, temos que buscar nos capacitar para que a gente entenda melhor sobre gente e consiga, além de prevenir, conseguir detectar momentos que são importantes nós intervirmos ali para poder contribuir e ajudar para que a pessoa não se afunde naquele problema, naquela doença, etc. E olha, não é só psicológico, não. É problema físico também. Por exemplo, tem gente na empresa,
várias empresas eu vejo assim, o pessoal falando que tem tido problema de obesidade, problema de pressão e assim por diante. São coisas que a empresa pode, de repente, ajudar com cultura, com palestras, com aconselhamento, para que a pessoa comece a se cuidar mais. Cuidar mais, por exemplo, porque se eu cuido do peso não é questão de estética, né? Eu, por exemplo, há 3 anos atrás, eu pesava 20 quilos a mais do que eu estou hoje. E eu cheguei num ponto que eu falei, peraí, eu tenho que cuidar de mim, porque daqui a pouco, eu não sei se eu chego como meu avô, aos quase 95 anos, saudável. Eu tenho que me cuidar. Então, vamos lá, preciso emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Preciso fazer academia? Vamos fazer academia. Preciso comer melhor? Vou comer melhor. Preciso beber menos? Depende, cada um sabe onde está o seu ponto. É que muita gente usa, por exemplo, a comida como uma válvula de escape para ansiedade. E é um perigo. E você vê que as pessoas vão para isso. Só que isso gera um problema que, além de aumentar a ansiedade, porque não resolve, gera um problema psicológico e gera um problema também de saúde física, porque você, fora do peso, esquece estética, gente, não é disso que eu quero falar, fora do peso você tem um monte de desdobramentos que, se você não cuidar, você pode ter problema no futuro, cardiovasculares e assim por diante. Você é médico, você sabe melhor do que eu, né? Um tá ligado no outro, né, Rodrigo? Não tem jeito, né? A gente tem essa conexão, né? Mente e corpo. Exatamente. Influencia muito. O estado mental seu influencia muito no corpo. Agora, é engraçado é que o corpo também influencia o mental. Também. Por que eu tô falando isso? Porque aquele dia que às vezes você não quer, mas você vai lá e faz do mesmo jeito, você entendeu? Parece que a tua mente se recompensa, ela tem uma recompensa depois, ela fala, putz, que bom que foi que eu fiz isso. Então você cuida, um conecta no outro. Você sabe, e é verdade, assim, esse bem-estar de você cuidar de si faz toda a diferença mesmo, realmente. E eu era falando de atividade física, eu era daqueles que fazia atividade física no final do dia para a noite. Tava na minha cabeça assim, eu não gosto de fazer de manhã, não vou para academia de manhã, não gosto. Aliás, eu acordo cedo para trabalhar, mas para acordar cedo e sair com a roupa e entrar na academia, eu odiava a ideia. E aí, o que acontecia? Com isso, eu acabava criando dificuldades para eu fazer atividade física, porque quando você deixa para o final do dia, sempre vai aparecer um compromisso. Ou você vai chegar cansado, aquele dia estressante, não sei o que e tal. E eu me via sempre nessa situação de não fazer. Eu falei assim, quer saber, eu vou testar esse negócio que o pessoal fala de fazer academia de manhã. Não de madrugada, pelo amor de Deus, 4 da manhã, que nem tem gente que faz. Aí não dá, pra mim não dá, não tô nesse perfil. Aí comecei a fazer, rapaz, né, que eu gostei do negócio. E muda tudo, Renato, do jeito que você falou. O dia é outro. Você faz uma academia de manhã, uma atividade física, dá uma suada, tal, toma um banho, se arruma, vai trabalhar. O dia realmente assim se transforma, é muito bom, né? É porque você já cumpriu a missão, porque quando você chega no final do dia, você já passou por tanta coisa que às vezes você quer prazer. Tem um negócio da endorfina também, não tem? Tem das substâncias que o corpo solta quando você faz atividade física, que tem a ver com o prazer, né? E tal, associado ao prazer. E realmente você tem um dia mais disposto, você vai falar com o cliente, você fala mais à vontade, a gente está conversando aqui, a gente consegue sorrir, a gente consegue ver a beleza da vida. Então, assim, realmente, a gente tem que identificar no nosso dia a dia o que faz bem para nós. Eu não estou falando que seja só academia, mas às vezes você tem um hobby, né? Às vezes fazer, sei lá, soltar pipa com o teu filho num lugar próprio, andar de bicicleta. Eu agora entrei no mundo das motos, de vez em quando sair para passear de moto com os amigos, assim, e fico muito feliz com isso. São coisas que nos dão prazer, não necessariamente que custam. Às vezes a academia custa, não tem dinheiro, mas você pode dar uma corrida na rua, você pode fazer alguma coisa que pegar no YouTube um exercício e fazer em casa, ou ir para um hobby que vai deixar você psicologicamente mais feliz, porque nem tudo na vida, gente, é trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa. Isso aí faz parte, isso é rotina. Uhum. E pode ser melhorado, claro. Você pode ter um ambiente na sua casa e precisa ter um ambiente de qualidade com a tua família, com quem você vive. Na empresa tem que ser o mesmo, que a gente já falou sobre isso. Mas o que você faz por você? O que eu faço, quando você olha para si e fala assim, o que eu faço por mim? Há 15 anos atrás, eu resolvi fazer um curso de piloto de avião. E fiz. Por quê? Eu falei, mas por quê? Sei, eu sempre tive vontade, sempre gostei da aviação. Eu fiz uma coisa por mim. Agregou alguma coisa na minha vida profissional de contabilidade? Não. As lições, né? Ensinamentos, coisas que a gente aprende na aviação que a gente traz. Mas era um hobby para mim. Não vou enganar ninguém. Eu fazia porque eu gostava. Aquele negócio assim, se me chamassem no auge da minha carreira lá, do meu curso,
para trabalhar numa companhia aérea de graça, eu ia trabalhar de graça, de tanto que eu gostava do negócio. Então, assim, é realmente se fazer. Tem gente que gosta de jogar poker, tem gente que gosta de jogar bola. Então, assim, faça por você algo que te dê prazer. Não necessariamente seja uma atividade física, mas uma coisa que realmente te eleve a tua moral. Você fique... melhore o teu bem-estar. Isso é muito importante. E esse conselho que eu tento dar para minha equipe, para os meus funcionários, para os amigos, meus clientes, assim, o desafio, Renato, essa frase eu levo para minha vida. Esses dias eu descobri que ela veio de um filme, mas não lembro agora qual. Mas, assim, o desafio e o prazer não é só no objetivo. Então, por exemplo, do funcionário, o prazer dele não é só chegar no dia 6 para receber o salário. Não é evoluir na carreira para chegar a um ponto dele ser o dono do próprio negócio. É você curtir a jornada. A jornada tem que ser boa. Porque senão nada faz sentido. Então, por exemplo, eu faço um plano de carreira para minha empresa, ou a pessoa faz para a carreira dela, para 5, 10 anos, tal. Aí ela batalha, levanta cedo, dorme tarde, não come direito, não se alimenta mal, não faz atividade física, não cuida da saúde, não faz check-up, trata a família, sabe, de qualquer jeito, não dá atenção para os filhos, não vê os filhos crescerem, a mulher não dá atenção devida porque ela merece, para os pais, bem, aquela vida bagunçada. Aí chegou nos 10 anos, ele conseguiu tudo que ele queria. Aí conseguiu, tô lá com a empresa grande, pronta para vender, pronta para arrebentar e ganhar dinheiro, conta recheada. Aí ele olha para trás, aquele estrago no caminho, sabe? Não viajou. Tem cliente meu que ganha dinheiro, o cara não viaja para Praia Grande, o cara não vai para Santos, o cara só trabalha, é só guardar dinheiro. Isso não é vida. Eu não aconselho isso para ninguém. Eu acho que o princípio é curta a jornada, não de forma irresponsável, de forma responsável, mas curta a jornada. Como? Achando prazeres na vida, para você curtir o teu dia a dia, pra você ter uma vida gostosa, relaxante, saudável, feliz, alegre. É isso que toda pessoa precisa. Muito bom. E nesse período aí, você, Rodrigo, identificou em algum momento dessa jornada toda de empreendedorismo que a sua performance física, por não estar bem, impactou em resultados, ou melhor, em tomadas de decisões de negócio? Assim, quando você... Assim, é um ciclo vicioso. Eu falei de virtuoso, mas é um ciclo vicioso. Então, assim, quanto menos você faz por você mesmo, quanto menos você se cuida, quanto menos você vai atrás de se educar ou de conhecimento, de coisas novas para renovar o teu repertório, você vai caindo num ciclo, uma bola de neve que é buraco. Então, assim, lógico que já me vi dessa forma, independente de doença, de depressão. A lição que eu trago, estou cheio de lições hoje, hein? Estou vivendo professor. Mas a lição que eu trago, pelo menos da minha vida, é sempre gruda, sempre cola em gente melhor que você pode aprender. Fica perto de pessoas como essa. Eu sempre tive um negócio que eu era muito jovem, eu sempre ficava próximo de gente mais velha do que eu, porque pessoas da minha idade não agregavam tanto. Então eu sempre tava, eu reparava que as minhas amizades tinham 5 ou 10 anos a mais que eu, sempre. Eu era amigo dessas pessoas, porque era a forma que eu achei na minha vida lá atrás de conseguir me policiar e me posicionar de uma forma melhor, de melhorar na vida, em todos os aspectos. E aí você aprende não só na parte profissional, eu tô falando na vida, no dia a dia, no cuidado com a família, cuidado com o corpo, com o físico, com a saúde mental. São coisas que você vai vendo, vai aprendendo por estar perto de gente que é melhor que você naquilo que você não é bom. Então, assim, nem tudo a gente é bom, Renato. Então, você não é bom, por exemplo, você é bom por exemplo, em networking. Cara, eu vou colar no Renato, quero aprender. Por exemplo, networking. Eu sempre fiz networking na minha vida. Mas teve um tempo que eu vi que eu não sabia nada quando eu fui, por exemplo, participar do grupo, eu fui participar do BNI. E eu vi que eu não sabia fazer networking. Eu fui aprender lá. E há pouco tempo atrás, coisa de, sei lá, 6, 7, 8 anos atrás que eu entrei, a primeira oportunidade que eu tive, fiquei uns 3, 4 anos lá e fui aprimorando as minhas qualidades de network. Fui aprendendo abordagem, como é que você entra numa roda de conversa, como é que você... Então, assim, cola em quem sabe mais que você. Nem tudo você sabe. A gente não é doutor, a gente não nasce sabendo, né? No ambiente aí, né? Exatamente. Como contador, você tem uma interpretação de números, né?
E eu gostaria de... Qual a sugestão que você dá para o empresário, para o líder, interpretar esses números relacionado ao tema de cuidado e saúde dentro das empresas? De cuidado e saúde. Como interpretar isso? Como eu trazer isso para números que possam impactar a empresa, para a gente poder ajudar o empresário a tomar boas decisões? Assim, o que eu falei assim, falando de negócios, de números, de saúde da empresa, o principal é você saber precificar certo o seu produto. Eu sempre ensino isso para meus clientes. Precifica certo, precifica como? Levantando qual que é o custo correto do teu produto, fazendo ali a diluição daquilo que é custo compartilhado, custo direto, custo indireto. Levanta bem, entende bem o teu negócio. Não mistura contas físicas, despesas pessoais com da empresa, mesmo que você sofra na pessoa física. Mesmo que você não tenha dinheiro e tem que comer ovo na tua casa. Prioriza o negócio. Faça o negócio dar resultado. Faça o negócio dar lucro. Porque se o negócio for saudável, você depois vai ter a sua vida financeira saudável também. Então, assim, aconteça o que acontecer, prioriza o negócio, prioriza a empresa, não prioriza você. Porque quando você prioriza o dono, o CPF, por exemplo, eu tinha um cliente que eu ia cobrar ele mensalidade quando eu era boy, há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Eu ia cobrar ele lá porque a gente cobrava na porta, né? A gente ia com um talãozinho de recibo, eu vim receber a mensalidade. Ele falava assim, primeiro eu pago o meu carro. Ele falava, a história dele que eu nunca esqueci. Ele falava para mim e para meu pai, primeiro eu pago o meu carro. Depois, o que sobrar, eu pago por despesa da empresa. Eu pago o contador, eu pago o aluguel. Primeiro, eu vou pagar minhas contas pessoais. E é um belo de um erro. Isso não pode acontecer. Então, assim, se você quer ter uma empresa saudável, foca nela. Olha para ela. Faça ela ser lucrativa. Faça ela dar resultados. Porque se ela der resultados... E aí, olhando para tudo, tá? Porque, assim, por exemplo, no meu caso... Eu olho para custos, eu olho para taxa de crescimento, para margem de lucro, tudo. Mas qual que é a minha matéria-prima? Né? Eu não sou comércio. Eu não sou um supermercado que vende arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Eu vendo o quê? Horas de trabalho. Então, como a gente vem falando aqui, eu tenho que atentar também para a qualidade da minha equipe, qualidade da minha mão de obra. E como é que está a vida dela? Ela é capacitada? Eu estou ajudando na capacitação? Eu estou ajudando no controle da saúde dela? Eu estou ajudando na motivação para ela atender melhor meu cliente? Então, assim, são preocupações que a gente tem que ter para que o negócio seja saudável. Sendo saudável o negócio, pode ter certeza que qualquer problema que você tiver na tua vida, qualquer outro problema, vai sair da empresa a solução. A visão de colocar isso na estratégia, ter clareza, né, nos números, ajuda muito, né, o empresário a tomar as decisões ali, né? Eles são muito importantes. E difícil a gente também mensurar ou traduzir números, talvez não para você, eu até quero só sugestão aqui, é quando a gente tem problemas de saúde com esses colaboradores, afastamentos deles. Como é que a gente consegue trazer isso para números também? Para a gente entender o impacto que isso pode causar dentro da saúde da empresa. Por exemplo, para a nossa empresa que trabalha com mão de obra, né? Eu vendo horas de trabalho, né? É preocupante quando a gente entra num problema como esse. A atenção que eu tenho e o cuidado que eu tenho para que não entre, para mim, é prevenção. É só prevenção. Não tem como trabalhar outro tipo de foco. Se eu prevenir, eu tenho uma equipe que funciona mais. Então, por exemplo, já chegou fase... Agora sai um pouco da moda, mas eu deveria fazer. Estou errado. Mas chegou a fase da minha empresa que eu dava vacinação contra a gripe, por exemplo. Né? Para todo mundo. Anualmente ou semestralmente a gente fazia. Inclusive, agora eu lembrei e vou voltar a fazer. Então, são cuidados que você pode ter com o teu colaborador, dar um plano médico para ele, proporcionar que ele se cuide, um atendimento psicológico, um convênio como Nação Saúde, para ele ter acesso a uma gama de serviços que vai ajudar ele na saúde dele. Então, são coisas que você faz para prevenir. Acho que a medicina, e meu filho está estudando medicina agora, eu estou muito feliz com isso, e cada dia mais querendo descobrir dessa área, né? Ela tem muitas vertentes, pelo que eu estudei como leigo. E muito da medicina, acho que um dos maiores erros da medicina, eu acho, tá? Na minha opinião de leigo,
é ele tratar só a dor, ele dá um remédio, ele remediar problemas, ele não tratar causas. E a preocupação que eu estou vendo que a medicina hoje está atenta e agora já está mudando o olhar é em trabalhar esse preventivo. A empresa proporcionando suporte, mas o médico dando caminhos para que a pessoa tenha uma vida mais saudável e não entre numa situação de ter que se afastar e realmente e a empresa acabar perdendo aquela mão de obra que realmente é um problema. Graças a Deus na minha empresa eu não estou sofrendo isso hoje, mas vejo muito empresário sofrendo. Uhum. Realmente é complexo você traduzir isso para números, né? Você tem um colaborador, até um processo seletivo, você contrata, você treina, a pessoa começa a entregar, tem um problema, um desligamento, como você mensurar quanto que você investiu nisso, né? Um colaborador que ficou afastado, hoje a gente está vendo um cenário no Brasil já é acima do dobro da média mundial de afastamentos por saúde mental. Meu Deus. Isso em 2024. Eu acredito. 2025 foi pior. Eu tive esse número do ano passado. Agora deve estar chegando o número de 2025. Então, como é tão difícil você traduzir isso para números específicos ali, de verdade, eu também acredito que esse seja o melhor caminho. Você já sabe que o impacto é grande, né? O preventivo, ele é o mais barato em tudo. Por exemplo, né? Assim, eu vou dar um exemplo de coisas que a gente pode fazer para evitar determinadas situações. E aí eu faço um paralelo com a saúde. Não vou falar de saúde nesse caso, mas estou falando de problemas financeiros da empresa. Por exemplo, em contabilidade. Qual um problema muito grande que a gente tem lá? Normalmente todas as contabilidades têm pagamento de multas. Porque, por exemplo, eu atendo lá 500, 1000 empresas no meu negócio. Então, pode ser que um funcionário meu, uma hora ou outra, cometa um erro. Concorda? Uhum. E quando ele cometer um erro, eu tenho um contrato com o meu cliente, quem é o responsável? Sou eu. Então, eu vou ter que pagar multas. Então, eu conheci, e graças a Deus, na minha empresa, né? Não é porque eu estou falando dela aqui, a taxa de pagamento de multas é mínima e a ponto de não precisar adotar uma política para isso mais forte. Mas eu tenho um colega meu, inclusive um dos meus mentores, que ele soma o balanço dele, todas as multas que ele pagou no ano anterior. Por exemplo, 20, 30, 50 mil. É assim, tá? Às vezes até maior. Aí ele pega e fala assim, pessoal, tá vendo esses 50 mil aqui que eu gastei o ano passado? Vamos fazer um negócio? Eu não quero gastar esse ano com multa. Mas eu separei essa verba. Essa verba eu vou fazer o quê? Eu vou premiar a equipe pelo não erro. Então eu quero gastar esse dinheiro, eu vou gastar, já estou acostumado a gastar ele mesmo. Só que eu não quero gastar causando um problema, um atrito com o cliente, mostrando que a gente fez um trabalho errado. Eu quero que a gente melhore a qualidade do trabalho. Como que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, esses 50 mil que eu gastei de multa ano passado, esse ano eu estou separando, quanto menos você errar, mais acessos vocês vão ter a essa premiação. Eu vou pegar e vou dividir isso com a equipe. E ele reverteu. O que aconteceu? Trabalhando uma prevenção e um incentivo, ele conseguiu combater um problema, uma dor que ele tinha. Então, só para fazer um paralelo com a saúde e com a prevenção. Quando a gente trabalha com prevenção, a gente evita ter essa dor no balanço, no resultado, né? Então, assim, para mim é o melhor caminho. Não, eu como profissional da saúde, eu vejo isso para os meus pacientes. É muito, além de mais caro, né, que você vai, aí é caro porque é algo que você está pagando. O corretivo, ele sempre vai ser superior o custo, porque ele dá muito mais trabalho. O preventivo, ele é mais fácil de se fazer, só que tem o lance da disciplina, da mentalidade voltada para esse preventivo. Mas é cultura. É cultura. É cultura, por exemplo, eu contratar um plano como Nação Saúde, eu tenho também plano de saúde convencional na minha empresa para quem adere. Isso é gasto. E nem toda empresa está com cultura para gastar com prevenção. Nem toda empresa está pensando nisso. E na verdade o termo é errado, né? Não é gastar, é investir. Quando você muda a mentalidade, aí você tem também resultados diferentes. O problema é que você ficar culpando o cara que vive doente,
mas você não proporciona para ele um suporte para que ele cuide da saúde dele, você não dá caminhos para ele melhorar e evitar cair naquele problema. Então, é fácil reclamar. Tá, eu mando embora. Tá bom, é uma mente retrógrada, né? Uma mente atrasada. Então, se você quer trabalhar uma mente moderna, que pensa, que tem uma preocupação maior com pessoas, que entende que pessoas é um dos pilares principais do negócio, é o motor principal do negócio, aí você começa a investir nele com esse tipo de amparo. Tem aquele Total Pass, Gympass, que às vezes as empresas estão dando agora, que é super interessante também. Você vê que está mudando a cultura. Então, isso vai, aos poucos, começando empresas grandes e vai indo para as empresas menores, mas eu acho que é um caminho assim, sem volta. Tá? Eu ia te perguntar isso agora. Você enxerga esse movimento de maturidade, de desenvolvimento, de melhorias na área do cuidado, nas empresas, assim, nos empresários? Eu enxergo sim. Eu vejo tanto pela associação, mas como pelos meus clientes, nas conversas do dia a dia, que está mudando o foco, né? É lógico que com pessoas mais novas entrando na gestão, é muito mais fácil de se implantar. Quando você pega uma empresa com pessoas mais antigas, mentalidade antiga, realmente ela vai enxergar isso aqui como uma despesa. Ela vai enxergar um Gympass, um Total Pass como uma despesa. Ela vai olhar para assim, isso aqui é uma prevenção, isso aqui é um investimento que eu estou fazendo na minha equipe. E às vezes, gente, não é só também um investimento de prevenção, é um investimento também de satisfação da tua equipe. Saber que ela olha para o negócio e fala assim, poxa, estão cuidando de mim, estão preocupados com a minha família. Ela vai criar um vínculo, uma lealdade com o negócio muito importante de se ter. Porque a gente não tem que ter só um vínculo de contrato de trabalho. Não é só esse vínculo assim de, me dá o que eu quero, eu te dou o dinheiro, te dou o salário. Não, é uma troca. Nós estamos ali gastando tempo juntos. A gente tem que ter uma lealdade um com o outro. Eu, quando olhar para ele, falo assim, peraí, antes de eu pensar em substituir ele, deixa eu tentar ajudar ele nas falhas. Deixa eu dar feedback, né? Deixa eu dar caminhos, mostrar para ele, dar oportunidade dele mudar. Eu, por exemplo, nunca mando ninguém embora sem antes mostrar para ela. Ela sabe por que foi mandada embora. Porque ela já teve o feedback antes. Isso aqui você pode melhorar, isso aqui você está fazendo errado, o que você precisa da gente, você precisa estudar, tô aqui um curso para você, isso. Você vai dando caminhos, você está com problema com o horário, você está faltando demais, você está chegando atrasado. Então, você vai dando caminhos, ajudando e tal. Quando a pessoa entende que a empresa está preocupada com ela e não está só na cobrança, você conquista a pessoa. Aí é mútuo, aí o negócio é maravilhoso. É uma relação que todo mundo ganha na empresa. Esse é um trabalho que a gente gosta de fazer junto para gerar essa percepção de valor, né? É um investimento que você faz levando a Nação Saúde para seus colaboradores. Mas e aí? Como que é visto esse investimento, entendeu? Será que é percebido realmente com carinho, cuidado? Poxa, eles têm intenção de cuidar de mim, né? E você tem colaboradores há muitos anos na empresa, né? Então, esse é um modelo, é um método que você usa para... Eu poderia estar colocando esse dinheiro no meu bolso. Eu sou sócio majoritário da empresa. Então, assim, é um gasto que, se eu for olhar grana por grana, eu poderia estar indo viajar com esse dinheiro. Eu pegava, soma o que eu gasto com o ano, põe na conta, falo assim, ok, vou viajar, vou trocar de carro, vou fazer não sei o que e tal. Mas eu pensei assim, poxa, se eu investir no meu funcionário, o fato dele ficar feliz com a empresa vai ser uma coisa assim, uma consequência, ele render mais, ele ter mais satisfação em trabalhar, ele vai atender meu cliente melhor e eu vou ganhar mais dinheiro. Olha só, não é um gasto, é um investimento. Eu coloco aqui hoje, eu estou falando como Nação Saúde, mas estou falando com várias outras coisas que a gente pode fazer no dia a dia, desde colocar um cafezinho, colocar uma bolachinha, de colocar uma cadeira mais confortável para trabalhar, dar um computador melhor para ele trabalhar, causar um ambiente gostoso, levar no final do ano para esse ano a gente levou para churrascaria, para fogo de chão, caríssimo. Para a gente foi caro. Mas eu fiz questão de levar a equipe, porque eu falei assim, para mim é uma forma de reconhecer o que vocês fizeram pela gente durante o ano. Eu gasto feliz. Para mim não é uma despesa. Para mim assim, não vou falar que é obrigação, porque eu não fiz por obrigação. Fiz com o maior prazer de coração. Mas eu fiquei muito satisfeito de ver eles lá. Tem gente que já está acostumado com o ambiente de churrascaria, mas por exemplo, tem colaboradores lá que talvez foi a primeira vez que que nunca foi numa churrascaria de um fogo de chão da vida, por exemplo. E isso é investimento, porque retorna para a empresa.
Quando você investe no funcionário, no colaborador, no parceiro, isso é com o Nação Saúde, qualquer outra coisa que você faça dentro do negócio, pensando em pessoas, pensando na saúde dela, mostra a preocupação, isso vai reverter nos seus resultados. Aí é a linha do balanço que você não consegue mensurar, Renato. Você não está escrito, mas mas melhora. Porque o cliente feliz, ele indica outro cliente, ele fala bem de você e a empresa só tende a crescer. Perfeito. E outra coisa, né? Na vida não é só ganhar cliente, né? É manter também, né? Manter é muito difícil. Então, assim, pra gente manter aquela carteira que foi suada pra você conseguir, se você não tiver uma equipe que está alinhada com você, feliz, trabalhando satisfeita, motivada, cara, com saúde, né? Principalmente, você não vai chegar a lugar nenhum, né? A experiência da equipe, não é, a gente fala muito de experiência do cliente, mas a experiência da equipe, ela é muito importante, né, Rodrigo? Exatamente. E eu sei que você valoriza muito isso. Demais. Algum princípio que você protege muito, Rodrigo, com muita força hoje, tanto na sua liderança quanto na sua vida? Eu falei aqui já, eu vou ser repetitivo, mas eu valorizo muito a lealdade. Eu gosto muito da lealdade. Os relacionamentos para mim eles têm que ser transparentes, verdadeiros, dentro dos limites morais e de ética, sempre pautados por isso. Mas eu valorizo demais a lealdade. E não é só com funcionário, estou falando com cliente, com parceiros, com amigos. Você ser lembrado, você ser valorizado na hora certa. Você ser ajudado quando você precisa. Você ajudar quando uma pessoa precisa. Olha, essa semana eu tenho um amigo meu que está passando por um problema de divórcio. Poxa, eu liguei para ele. Falei, cara, tô aqui. Você quer sair? Você quer conversar? Isso é lealdade, isso é amizade. Isso é valorizar. Isso é fazer sem esperar nada em troca. Isso não tem preço. E quando a gente se chateia na vida é porque falta isso, sabe? Eu fico chateado quando eu vejo assim, eu já fiz tudo pelo Renato, já ajudei o Renato, e na hora que você precisou de uma atitude dele a seu respeito, ele pisou na bola. Ele fala assim, não, quebrou aquele contrato, aquele vínculo que tem que ter. Eu valorizo muito isso. E eu tenho muitas amizades hoje, porque eu consigo desenvolver com os meus amigos e com os meus relacionamentos esse senso de lealdade, né? Muito alto, sempre muito elevado. Eu não abro mão disso. Eu sou leal com as pessoas. Eu dou esse exemplo. Então eu espero que elas sejam leais comigo, não porque eu exijo, mas porque o nosso relacionamento tem essa linguagem, entendeu? Então você desenvolve essa linguagem. Eu acho isso fantástico. Eu pago para ter amigos. Assim, eu invisto para ter amigos e pago mais ainda para não ter inimigos. Eu não gosto dessa sensação de você dormir e alguém pensando mal de você, sabe? Então assim, começa trabalha o relacionamento, fortaleça os vínculos, trabalha o fator lealdade, que vai dar tudo certo na sua vida. Muito bom. Bom, só para não deixar de falar, você também tem a Digicom, ela também está no exterior, né? Sim. A gente, durante os anos, a gente viu um movimento muito grande de empresas que ou elas passaram a ter possibilidades de internacionalizar a sua operação, por exemplo, vender para fora do Brasil. No caso ali, a gente está com uma unidade nos Estados Unidos, muita gente tem interesse em fazer a expansão da sua empresa para os Estados Unidos, e tem muita gente que quer se blindar, né, através da montagem de uma estrutura patrimonial de holding ou de offshore fora do Brasil. E quando o cliente chegava para conversar comigo, eu deixava essa oportunidade passar. E eu falava, ele vinha falar comigo, eu indicava para alguém, mandava para um, para outro. E surgiu uma possibilidade de a gente montar uma unidade lá em Orlando. No caso, a gente fez uma parceria com uma empresa que já existia. Fizemos uma sociedade, né? Por quê? Porque eu também... Lembra aquele negócio de propriedade, de autoridade? Eu, particularmente, Rodrigo e Digicom, não tínhamos autoridade para falar de um mercado internacional, porque nós não estudamos e não aplicávamos isso no nosso dia a dia. Então, quando você não tem isso no seu empresa, o que você faz? Você traz para dentro dela pessoas que entendem disso. Foi isso que a gente fez. A gente trouxe para a nossa empresa uma sócia fantástica, Maíra, né, que ela é responsável pela unidade de Orlando, né, na Flórida, e temos uma equipe lá que faz esse atendimento da nossa carteira. Então, toda oportunidade que aparece aqui, seja de blindagem patrimonial e internacionalização de negócio,
negócios, nós levamos para a nossa operação de Orlando. Inclusive, ele tem um escritório, ele pode ser atendido lá, normalmente como se fosse Digicom aqui do Brasil, com a mesma qualidade, né? E é muito importante esse produto, viu? Tá num crescimento no Brasil que é fantástico. Assim, nunca antes as pessoas pensaram tanto em se internacionalizar nas suas empresas. E também tem fatores de pessoas que querem ir embora. Por exemplo, tem um cliente meu que está indo embora para os Estados Unidos. E ele falou, Rodrigo, preciso de um suporte. A gente até deu algum direcionamento para ele também já, mas ele está trabalhando para isso e quer ir embora, porque decidiu que não quer mais viver aqui, por determinados motivos, seja porque ele tem uma situação confortável, que dá para montar uma operação lá, por conta da educação dos filhos, bem, não importa. Mas tem um movimento muito grande de pessoas indo embora. Então a gente também atende lá, não é nosso core, mas a gente atende também pessoas que precisam desse suporte de imigração legal, né, de fazer o que é correto. E lá na Digicom USA também, a gente atende até 81 países quando se diz respeito a paraíso fiscal, né, offshore e assim por diante. A gente tem um conhecimento muito grande lá nisso. Tá bem legal. Um produto, assim, bem diferente, viu? Bem gostoso. Não, é bacana porque a gente tem a oportunidade de tocar num cenário mundial que a gente vê que tá tão volátil e é estranho. Às vezes porque às vezes você deixa passar, né? Às vezes com o movimento de internacionalização do seu negócio, você às vezes até economiza em custo, em imposto. Bem, tem muita coisa que dá para fazer. Lógico, depende de cada caso, né? Sim. Não é para todo mundo que faz sentido, mas é um belo de um produto que a gente colocou no nosso portfólio e tem dado muito certo. E, Rodrigo, para aquele empresário que está começando ou que já está um tempo aí lutando e quer melhorar a sua empresa, quer se desenvolver mais, o que você dá como conselho para ele, como pontos importantes e estratégicos para ele se desenvolver? Vamos falar coisas que estão ao alcance dele primeiro. O que está ao alcance dele? Por exemplo, toda empresa tem um contador. Não necessariamente tem advogado. Deveria ter. Mas se aproxima do contador. Conversa com o contador, porque o contador, por exemplo, o cara tem um barzinho. O contador tem outros clientes barzinho também. Então, ele vai conseguir direcionar você pela experiência que ele viu de um outro colega de profissão seu, que ele atende. Então, você está tendo essa dor aqui, mas eu vi que esse cara resolveu essa dor com esse problema. Conversa com o contador. Não está no contrato isso lá que ele tem que dar esse tipo de suporte, mas ele dá. O contador pode ser uma ferramenta fundamental no negócio. Fora discutir balanço, discutir custo, discutir aquilo que está no contrato. Estou falando fora contrato. Experiência, bate-papo. Traz ele para perto de você, que com certeza vai dar certo. Vá para uma associação comercial. Isso é muito importante. Associação comercial por um investimento assim mínimo, gente. É muito barato. Sei lá, quando está lá, média de R$80, R$90 por mês que você gasta com associativismo, você tem um monte de serviços de suporte que a associação dá para você. A associação não está ali para pagar dinheiro. Ela tá ali para poder arrecadar e devolver para o próprio associado em benefícios. Ela não está ali para fazer volume, para guardar dinheiro, fazer aplicação, comprar prédio. Não é isso. É para dar estrutura e suporte para o associado. E é um investimento que é muito fácil de você fazer. Então, usar o seu contador você já gasta. Ir para uma associação comercial, gente, é um investimento muito pouco e você consegue se capacitar muito no teu negócio em várias oportunidades que você encontra lá dentro. E se você puder gastar um pouquinho mais, eu aconselho você participar de uma mentoria especializada no seu negócio. Isso para mim fez muito bem, porque o ambiente de troca de mentoria, então, no caso da sua, você pegar um cara que é autoridade na área da odontologia e que ele ensina os dentistas, os médicos odontológicos, como é que fala? Odontólogos, aprimorarem o seu negócio, não às vezes só na visão técnica do negócio. Porque a visão técnica você estudou, você fez as suas pós, as suas especializações, você é bom no que você faz. Mas às vezes na escola você não aprendeu a ser empresário, você não aprendeu a liderar pessoas, você não aprendeu a fazer marketing, você não aprendeu a se vender. Entendeu? Então são coisas que numa mentoria, se você puder investir, vai fazer muita diferença, porque você vai aprender com quem deu certo. E cuidado, porque tem muita gente que fala que deu certo e não deu nada, mas sonda, vá atrás. Eu, por exemplo, participo de fixo, de 2 mentorias ao mesmo tempo que eu invisto todo mês. Eu pago caro.
E sempre estou em curso, eu estou fazendo mentorias avulsas, que são aquelas que você vai para 2 dias de eventos, tal. Você participa também, que eu sei, você é um cara muito antenado. Então, se você pode investir, tem grana, participa sim de uma mentoria, porque realmente vai abrir a tua cabeça. Antes, existia muito aquela visão de concorrente. Eu sou teu concorrente. Aí você vinha conversar num corredor, num curso, com um colega de profissão, aí todo mundo ficava morrendo de medo. Eu não vou falar não, porque depois o cara vai me copiar, vai começar a tomar meus clientes, ele vai aprender a receita, e ninguém falava nada de nada para ninguém. Você não aprendia nada, cara. Nenhum modelo de contrato o cara te passava. Hoje mudou a mentalidade por conta desse sistema de mentoria. As pessoas estão abertas porque elas viram um produto nisso, um serviço, uma oportunidade, né, de rentabilizar e com conhecimento. Exato. E se você tem conhecimento também, faça a mesma coisa, ensina as pessoas, entendeu? Não guarda pra você, não. Mas isso é muito bom que você trouxe aqui agora, porque eu acredito muito nisso, Rodrigo. Conhecimento parado morre, né, cara? Exatamente. É perdido. Olha, eu queria muito penso que no futuro... 2 coisas eu quero fazer na minha vida, né? Ainda, né? Fora as coisas que eu já faço. Porque eu não faço porque eu não tenho tempo, mas eu gostaria muito de escrever um livro. Eu tenho muita vontade disso. Então eu vou te provocar aqui. Você vai escrever esse livro. Vou escrever, já tá na minha meta. Eu tenho as minhas metas pessoais de escrever um livro, e eu gostaria de trabalhar mais na área de ensino, de educação, né? Por que não faço hoje? Não é porque falta conhecimento, porque falta tempo. Uma coisa que eu aprendi, que eu falei lá no começo da nossa conversa, é que eu cheguei num problema de saúde mental porque eu não coloquei limites. Isso foi detectado no meu tratamento. Rodrigo, você abraçava o mundo, o meu médico falou. Você tem que aprender a falar não e aprender a controlar melhor o seu tempo. Porque o corpo cobra. E a hora que vem a conta é pesada. Então, assim, isso eu aprendi. Então, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer. 2 eu falei para você aqui. Quero fazer uma mentoria, dar aula, ou trabalhar um ensino, e quero escrever um livro. Mas tudo na hora certa, não tem problema. Eu tenho paciência. Tem paciência, vai encaixando, programa, na hora certa as coisas acontecem, dá tudo certo. É bacana porque você falou falta tempo, mas na verdade esse falta tempo é porque você já colocou ele numa esteira de prioridade. Sim, e você já sabe qual que é a hora ali. Claro. É importante essa clareza, assim, né? Sim. Hoje, por exemplo, parte do meu tempo eu oferto lá em serviços para associação comercial. Troca de nada, gente. Ele sabe, não ganha nada por isso. Mas você ganha cliente. Cara, não é o foco. Não é. Eu não tô ali para ganhar cliente de contabilidade. Aliás, quando eu vou, ele sabe, o Renato, que eu vou para uma apresentação, eu vou fazer o meu pitch lá de presidente nos eventos. Eu nunca falo que eu sou contador e nem o nome da minha empresa eu falo. Então, assim, não tô falando que não posso fazer. Posso fazer. Mas eu não tô ali para isso. Mas hoje, a minha prioridade em coisas fora da minha empresa está a associação comercial. Mas a associação comercial vai chegar uma hora que vai vir outra pessoa no meu lugar. A gente vai fazer uma renovação, vai entrar gente nova para trabalhar, assumir o cargo de presidente. E aí, nesse momento, eu vou ter mais tempo para poder fazer outras coisas também. Então, assim, você vai encaixando. O importante é a gente saber colocar e impor os nossos limites, para a gente não se perder. Porque aí você se perde, você começa numa confusão, começa aquele negócio da pressão, você começa a se cobrar. É porque eu não estou entregando bem nem isso, não estou fazendo nada direito. Aí vira uma bagunça. E você pode acabar entrando num problema de saúde mental também. Legal. Esses controles, esses guarda-reis que a gente tem que colocar aí, né? Nossa, meu. E assim, eu aprendi isso como? Um tratamento. Passando com psicólogo, com psiquiatra. Eu não aprendi isso sozinho. Essas respostas eu aprendi num tratamento, num apoio. A medicina é muito importante. Antes, e a minha mulher sempre me cobrava, né? Ela falava assim, antes dela ser psicóloga, você precisa passar no psicólogo. Eu falei, para quê? Eu não preciso disso. E eu achava que, juro, tô falando sério, estava errado. Eu achava que não precisava, mas se eu tivesse feito uma terapia antes de eu ficar doente, eu não tinha ficado. Porque eu tinha aprendido esses gatilhos, essas situações que essas ciladas. Limites, né? Tudo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se programa. Você tem limites, seu corpo cobra. Aprenda a administrar melhor o seu tempo. Aprenda a falar não. Quem ensina em faculdade isso? Em algum lugar? Quem ensina? Assim, que você tem que aprender a falar não. Como falar não? Tem um curso. Coloca na internet um curso sobre como falar não. Não aprende isso em lugar nenhum. Você tem que desenvolver na vida.
aprender seus limites. Mas esse é o meu limite. Tem coisa que eu abraço, tem coisa que não cabe para mim. Eu poderia estar fazendo um monte de coisa, trabalhando um monte de negócio ao mesmo tempo, mas eu não tenho braço, não tenho tempo suficiente hoje. Mas vou ter, conforme eu for crescendo, aumentando a equipe, aumentando a minha capacidade de aderir, abraçar os negócios, aí eu vou incluindo as coisas, mas lembrando sempre que eu tenho um limite, né? E o empresário tem que pensar isso, ele tem limite, ele tem que respeitar muito isso. Legal. Rodrigo, nós estamos chegando ao final aqui. Já? Oxe. Passou rápido. E completa essa frase aqui pra gente. Toda vida importa e saúde é? Fundamental. Fundamental. Saúde é fundamental. Saúde é longevidade. Saúde é vida boa, vida feliz, plena. É isso aí. Muito bom. Como é que as pessoas aqui, com nossos ouvintes aqui, podem te localizar nas redes sociais? Bem, a minha rede social é Rod Martins com 2 S no Instagram. E o perfil do Contador Airbnb, quem quiser conhecer um pouco mais do segmento, é Contador Airbnb. Então é muito fácil, você acha lá. E também tem um perfil da empresa, que é Digicom _oficial, Digicom com I, Y e N, de contabilidade. Aí você acha fácil lá. Mas você acha numa, você acha as outras, tá? Maravilha. É importante dizer isso aqui para você poder conectar aí com o Rodrigo. E é isso, gente. A gente chega ao final desse episódio. Eu gostaria de te agradecer por ter ouvido a gente aqui. Que possa realmente contribuir com você todo esse bate-papo aqui, né? Então, para você empresário, para você que está procurando um acesso à saúde, aí não esquece de ir no QR Code aqui, acessar lá a Nação Saúde, fazer parte desse movimento, levar esse nível de consciência, de cuidado, de carinho para as pessoas que você pode levar aí, tá bom? Fica com a gente fazendo assim, a inscrição no YouTube ali do nosso canal, compartilhando esse podcast com outras pessoas e até o próximo episódio. Até mais!